Um pacote marcado como devolver ao remetente. Meu vizinho é uma daqueles aspirantes a irritantes personalidades do YouTube. Ao longo dos anos, eu o vi cheirar canela, deitar no capô de seu carro enquanto ele lentamente se arrastava pela entrada da garagem e mergulhar em água morna, o tempo todo gritando vitória épica, falha épica. Chega a ser cansativo vê-lo fazer suas travessuras em busca da fama viral. Então, quando ele bateu na minha porta outro dia, me disse que ia viajar por algumas semanas e pediu que eu pegasse sua correspondência. Honestamente, foi um alívio. Não consigo explicar a paz de espírito que tive ao saber que não precisava me preparar para a estupidez dele por um tempo. Eu sempre tive medo de que suas acrobacias acabassem prejudicando minha vida. As coisas foram bem normais nos primeiros dias. Ele recebeu algumas contas, um pouco de spam e o que eu só poderia supor ser um cartão de aniversário. Então, uma noite, cheguei em casa e encontrei uma caixa de papelão esperando em sua varanda. Em grandes letras vermelhas estava escrito devolver ao remetente. Não sou um peixe pequeno, mas admito que tive problemas para levantar a caixa sozinho. Foi realmente assustadoramente pesado. Carregá-lo pela rua até minha casa foi ainda mais difícil, e rapidamente percebi que não havia como arrastá-lo escada acima e passar pela porta da frente. Decidi deixar o pacote dele na minha garagem. Não era como se eu guardasse meu carro lá, a porta da garagem era uma M***rada que se recusava a abrir mesmo para um bom bandido e uma pancada. Era menos problemático apenas deixar o carro fora da garagem do que brigar com a porta da garagem todas as manhãs e noites. Em retrospectiva, eu deveria ter colocado o pacote no chão enquanto lutava para abrir a porta complicada, mas você sabe como é quando você acha que sabe como abrir uma porta, não adianta colocá-lo no chão se não for necessário. Foi quando chutei a porta pela terceira vez que perdi o controle do pacote e ele caiu no chão. Ouvi um estalo leve lá dentro. Merda, eu amaldiçoei. Eu esperava não ter quebrado nada importante, mas decidi não contar ao meu vizinho sobre isso e deixá-lo presumir que a quebra aconteceu no caminho. Com as mãos livres, eu finalmente consegui destravar a porta da garagem, e cara, eu gritei em protesto quando rolei para cima de mim. Arrastei a caixa pelo resto do caminho, colocando no canto para quando meu vizinho viesse buscá-la. E então, eu esqueci tudo sobre isso. Até que alguns dias se passaram. Não sei exatamente quanto tempo levou para o cheiro sair pela fresta sob a porta da garagem para casa, mas entrou em uma progressão lenta. Era um odor doce e enjoativo semelhante a um gambai. Nos primeiros dias depois de cheirá-lo, presumi genuinamente que era exatamente isso, um animal atropelado que havia deixado sua marca em minha casa. Foi só quando percebi que o cheiro estava ficando mais intenso em vez de desaparecer que procurei uma fonte. Foi quando abri a porta da garagem, e quando o cheiro me derrubou. O culpado não foi difícil de identificar. A única mudança na minha garagem foi a caixa no canto. Me lembro de pensar que devia ser uma daquelas caixas de carne por assinatura mensal. A carne deve ter ficado estragada por ter ficado tanto tempo fora da geladeira. Quanta carne poderia haver ali para a caixa ser tão grande e pesada? Uma maldita vaca inteira? Cobri o nariz quando me aproximei da caixa, com uma tesoura nas mãos. Eu provavelmente não precisaria deles para abri-lo, pois estava encharcado o suficiente no fundo para cutucar com um dedo, mas eu não estava prestes a enfiar o dedo em sucos de carnes estragados. Esse fundo encharcado foi a razão pela qual tive que abrir a caixa em primeiro lugar. Se eu tentasse arrastá-la inteiro, tudo cairia no chão. Eu teria que despejar os pedaços de carne em um saco de lixo por vez, e levá-los para a lixeira, um processo pelo qual não estava ansioso. Minha tesoura rasgou a fita ao longo do topo da caixa de papelão. Achei que o cheiro não poderia piorar, mas quando abri as abas, descobri uma nova gama de fedor. Foi como abrir um forno em chamas, mas em vez de uma onda de calor, deparei-me com ondas de mijo, suor, merda e putrefação. Foi tão ruim que cambaleei para trás e tive que forçar para baixo o vômito implorando para sair de mim. Quase não aguentei aquele cheiro misturado que saía da caixa. Não tenho vergonha de admitir que corri para fora da porta para tomar um pouco de ar fresco, mas no pouco tempo que passei na garagem, o cheiro ficou tão entranhado no tecido das minhas roupas que se agarrou a mim como uma sombra. Nada que eu tentasse conseguia manter o cheiro fora de minhas narinas. Nem purificadores de ar, nem máscara facial, nem 3 banhos e uma muda de roupa. Cada segundo que a caixa estava aberta na minha garagem era mais um segundo em que o cheiro se espalhasse em toda a casa. Voltei para a garagem, as abas da caixa ainda abertas como se me convidassem a olhar. Eu estava preparado, um prendedor de roupa prendendo minhas narinas, um saco de lixo em uma das mãos, o limpador mais forte que pude encontrar na outra e longas luvas de borracha para evitar que minha pele tocasse o que havia dentro. Mas, como se vê, eu não precisava de nenhuma dessas coisas. Eu não precisaria tocar ou limpar o conteúdo daquela caixa, apenas teria que sofrer os pesadelos todas as noites. Veja, havia carne naquela caixa, mas não vinha de uma vaca ou de um porco.
Não, foi pior do que isso. Era meu vizinho. M asterisco roto. Ainda inteiro, mas M asterisco roto. Liguei para a polícia e, naturalmente, eles me levaram para interrogatório. Afinal, é meio difícil não suspeitar do homem com um cadáver na garagem. Felizmente, eles logo perceberam que eu não estava envolvido. Meu DNA pode estar por toda aquela caixa, o cheiro pode ter deixado uma marca em toda a minha casa, mas havia uma evidência irrefutável nas mãos do meu vizinho que provou minha inocência, uma câmera de vlog. Eles me mostraram a filmagem apenas uma vez. Não tenho certeza se eles foram autorizados, ou se eles se sentiram tão mal por mim que acharam que eu não poderia machucar. De qualquer maneira, eu vi. Meu vizinho estava sentado na caixa do lado de fora de uma instalação de remessa, rindo enquanto contava ao mundo como iria enviar a si mesmo para além das fronteiras estaduais. Ele levou garrafas para xixi, comida, um travesseiro e algumas lanternas. Seu amigo, um cara que eu tinha visto em sua casa várias vezes para ajudar com suas acrobacias, fechou a tampa e presumivelmente o deixou para embarque. Ao longo das próximas horas, ou dias, honestamente não tenho certeza, meu vizinho gravou alguns clipes curtos sobre seu progresso. Acho que estou em um caminhão agora, posso senti-lo se movendo, devo estar em um depósito. Bem quente aqui. Ainda tem bastante comida, esse tipo de coisa. E então, na última entrada, a caixa tombou. Ele quebrou o pescoço e foi isso. A câmera gravou até o cartão de memória ficar muito cheio ou a bateria acabar. Há uma coisa que não contei à polícia depois que me mostraram o vídeo. Uma coisa que eu vi na filmagem que vai me assombrar até o dia da minha morte. Logo após a queda que quebrou seu pescoço, ouvi o familiar som estridente da porta da minha garagem abrindo.